Você já parou para pensar como um único dia pode mudar completamente o rumo da sua vida? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo, e eu preciso contar essa história para vocês, porque ainda hoje, quando olho para trás, eu mal consigo acreditar em tudo o que aconteceu. Meu nome é Helena, tenho 32 anos, e durante muito tempo fui apenas mais uma professora da periferia, lutando todos os dias para fazer a diferença na vida dos meus alunos, enquanto eu mesma mal conseguia pagar minhas próprias contas. Mas antes de chegar na parte em que minha vida virou de cabeça para baixo, eu preciso que vocês entendam de onde eu vim, porque é só assim que essa história toda vai fazer sentido. Eu nasci e cresci na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Jardim Ângela, que durante muito tempo foi considerado um dos lugares mais perigosos da cidade. Minha mãe era empregada doméstica, e meu pai trabalhava como segurança num supermercado. A gente morava numa casinha simples de 2 cômodos, onde eu dividia o quarto com minhas 2 irmãs mais novas. Desde criança eu sempre fui apaixonada por livros, e minha mãe sempre dizia que eu nasci com um livro debaixo do braço, porque mesmo quando a gente não tinha dinheiro para quase nada, eu sempre dava um jeito de conseguir livros emprestados na biblioteca da escola, ou trocava com as colegas. Meu sonho sempre foi ser professora, porque eu acreditava, e ainda acredito, que a educação é a única coisa capaz de transformar a realidade das pessoas, principalmente de quem vem de onde eu vim. Me formei em letras numa universidade pública depois de muito esforço, estudando de madrugada, depois de trabalhar o dia inteiro como auxiliar administrativa para ajudar em casa. Quando finalmente consegui meu diploma, eu senti que tinha conquistado o mundo, que nada mais poderia me parar. Mas a realidade bateu forte quando comecei a trabalhar. Fui dar aula numa escola estadual bem perto de onde eu cresci, e o salário era tão baixo que eu precisava trabalhar em 2 escolas para conseguir pagar as contas e ainda ajudar minha mãe, que nessa época já estava doente, e não podia mais trabalhar tanto quanto antes. Eram 45 alunos por sala, estrutura precária, falta de material didático, violência nas redondezas, e mesmo assim eu amava o que fazia. Via nos olhos daqueles meninos e meninas a mesma fome de conhecimento que eu tinha na idade deles, e isso me dava força para continuar. Mas vou ser sincera com vocês, tinha dias que eu chegava em casa tão cansada, tão exausta, que eu me perguntava se realmente valia a pena todo aquele sacrifício. Acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus lotados, aguentar o desrespeito de alguns alunos que não entendiam a importância da educação, lidar com a falta de apoio do governo, ganhar um salário que mal dava para sobreviver, e ainda ter que ouvir de algumas pessoas que professor não faz nada, que tem muitas férias, que reclama demais. Quem nunca passou por isso não tem ideia do quanto é desgastante, do quanto é frustrante, você dar o seu melhor e sentir que ninguém valoriza o seu trabalho. Foi num dia particularmente difícil, uma sexta-feira chuvosa de agosto, que tudo começou a mudar. Eu tinha acabado de sair da segunda escola onde eu dava aula, já eram quase 10 da noite, eu estava ensopada, porque meu guarda-chuva tinha quebrado no caminho, e eu só conseguia pensar em chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. O ponto de ônibus estava cheio, todo mundo com a mesma cara de cansaço que eu, e a chuva não dava trégua. Eu estava ali, esperando o ônibus que parecia não chegar nunca, quando de repente ouvi um barulho alto, como um estalo, e um carro preto, daqueles importados caríssimos que a gente só vê em revista, perdeu o controle bem na minha frente e bateu no poste de luz. Meu coração disparou, e por um segundo todo mundo ficou paralisado, só olhando. Mas aí meu instinto de professora, de cuidadora, falou mais alto, e eu fui a primeira pessoa a correr até o carro para ver se o motorista estava bem. O vidro estava embaçado por causa da chuva, mas eu consegui ver que tinha um homem dentro, meio atordoado, segurando a cabeça. Bati no vidro tentando chamar a atenção dele, e quando ele olhou para mim, eu juro para vocês, foi como se o tempo tivesse parado. Mesmo com a chuva, mesmo com a confusão toda, eu consegui ver os olhos dele, e eram os olhos mais bonitos e mais tristes que eu já tinha visto na minha vida. Ele abriu a porta do carro e saiu meio cambaleante, e eu instintivamente segurei o braço dele para evitar que ele caísse. Ele estava de terno, todo elegante, mas completamente desorientado.
Perguntei se ele estava bem, se precisava que eu chamasse uma ambulância, e ele só balançou a cabeça que não, dizendo que estava tudo bem, que tinha apenas se distraído por um segundo e perdeu o controle do carro. A voz dele era grave, mas tinha uma gentileza que me pegou de surpresa. Nessa hora, outras pessoas já tinham se aproximado, e alguém tinha ligado para a polícia e para o seguro. Eu podia ter ido embora naquele momento, afinal eu tinha feito o que qualquer pessoa decente faria, mas algo me prendeu ali. O homem olhou para mim com uma expressão de genuína gratidão, e disse obrigado, não só por ter me preocupado, mas por ter sido a única pessoa que realmente se importou em vir ajudar, antes de ficar só tirando foto ou gravando vídeo. Eu dei um sorriso meio sem graça, e disse que era o mínimo que qualquer um faria, e ele riu, um riso meio triste, e falou que eu ficaria surpresa com o quanto as pessoas não fazem nem o mínimo hoje em dia. A gente ficou ali conversando por alguns minutos enquanto esperávamos a polícia chegar, e descobri que o nome dele era Rafael, e que ele tinha 35 anos. Eu não perguntei o que ele fazia da vida, porque não achei apropriado, mas pela roupa, pelo carro, pelo jeito como ele falava, dava para perceber que ele vinha de um mundo completamente diferente do meu. Quando a polícia chegou e começou a fazer o boletim de ocorrência, eu falei para Rafael que precisava ir embora porque estava ficando tarde, e eu ainda tinha que pegar 2 ônibus para chegar em casa. Ele me olhou com uma expressão preocupada, e insistiu em me dar uma carona, já que o carro dele ainda estava funcionando apesar da batida ter sido forte. Eu hesitei, porque minha mãe sempre me ensinou a não aceitar carona de estranhos, mas tinha alguma coisa nele que me passava confiança, e além do mais, eu estava exausta, e a ideia de não ter que esperar ônibus na chuva era tentadora demais. Acabei aceitando, e foi assim que ele descobriu onde eu morava, e eu descobri que ele morava num dos bairros mais nobres de São Paulo, os Jardins. Durante o trajeto, a gente conversou mais, e ele me contou que estava voltando de uma reunião de trabalho que tinha sido particularmente estressante, e que foi por isso que se distraiu ao volante. Perguntou o que eu fazia, e quando eu disse que era professora, os olhos dele literalmente brilharam. Ele disse que sempre teve uma admiração enorme por professores, que considerava a profissão uma das mais importantes, e ao mesmo tempo uma das mais desvalorizadas do país. A gente conversou sobre educação, sobre as dificuldades que eu enfrentava no dia a dia, sobre os meus alunos, e eu percebi que ele realmente estava interessado no que eu tinha a dizer, que não era só conversa por educação. Quando chegamos na minha rua, ele pareceu surpreso, mas não de um jeito preconceituoso, sabe? Era mais um olhar de quem estava processando a diferença entre os nossos mundos. Eu agradeci pela carona, e quando estava prestes a sair do carro, ele me perguntou se poderia ter o meu número de telefone, porque gostaria de me agradecer direito por ter me preocupado com ele. Eu fiquei sem saber o que responder, porque aquilo parecia surreal demais, mas acabei dando o meu número. Nos dias seguintes, eu confesso que fiquei esperando alguma mensagem dele, mas não veio nada, e eu fui me convencendo de que tinha sido só um encontro passageiro, que ele provavelmente já tinha até esquecido de mim. Mas aí, 2 semanas depois, num domingo à tarde em que eu estava corrigindo provas na sala de casa, meu celular tocou. Era um número desconhecido, e quando atendi, era o Rafael. Ele se desculpou por ter demorado tanto para entrar em contato, disse que tinha viajado a trabalho e ficou sem tempo para nada, mas que não tinha me esquecido. Me convidou para jantar naquela mesma semana, e eu fiquei completamente sem reação. Gente, eu não estava preparada para aquilo, porque na minha cabeça nada daquilo fazia sentido. Um homem claramente rico, bem-sucedido, convidando uma professora da periferia para jantar? Parecia coisa de filme, e todo mundo sabe que filme não é vida real. Cheguem mais perto porque agora a história fica ainda mais interessante, e se você está gostando, não esquece de deixar aquele like para me dar aquela força, porque vocês não têm ideia de onde essa história vai parar. Eu disse para o Rafael que precisava pensar, e ele respeitou, disse que não tinha problema, que eu podia levar o tempo que precisasse. Desliguei o telefone e fiquei ali, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Liguei para minha melhor amiga, a Carla, que também é professora e me conhece desde a época da faculdade, e contei tudo.
Ela ficou tão empolgada quanto eu estava confusa, disse que aquilo era um sinal do universo, que eu merecia coisa boa na vida, e que eu tinha que dar uma chance. No fim das contas, eu aceitei o convite. Marcamos para uma quarta-feira à noite, num restaurante italiano que ficava num bairro que eu nunca tinha pisado na vida. Quando cheguei lá, fiquei ainda mais nervosa, porque o lugar era extremamente elegante, o tipo de restaurante onde você vê pessoas importantes jantando. Eu tinha colocado meu melhor vestido, que tinha comprado numa liquidação há 2 anos, e usado apenas 3 vezes, mas mesmo assim me sentia completamente deslocada. Rafael já estava lá, me esperando, e quando ele me viu, levantou com um sorriso tão genuíno, que parte da minha ansiedade desapareceu. O jantar foi surpreendente em todos os sentidos. Diferente do que eu imaginava, Rafael não era nada pretensioso ou arrogante. Ele perguntou sobre a minha vida, minha família, meu trabalho, e realmente prestava atenção no que eu falava. Contou que era o herdeiro de um grupo empresarial da família, que trabalhava com diversos segmentos, desde imóveis até tecnologia, mas que nunca tinha se sentido realmente feliz com aquela vida. Disse que cresceu com todo o conforto possível, estudou nas melhores escolas, viajou o mundo inteiro, mas que sempre sentiu um vazio enorme, como se nada daquilo tivesse significado real. Quando os pais morreram num acidente de carro há 3 anos, ele herdou tudo, mas junto com o dinheiro veio uma solidão e uma pressão que ele não sabia lidar. Eu ouvi tudo aquilo meio incrédula, porque ali estava um homem que teoricamente tinha tudo, me dizendo que não era feliz, enquanto eu que mal tinha o básico me considerava uma pessoa realizada em muitos aspectos. A gente conversou por horas, e quando percebi, o restaurante estava quase vazio e já passava da meia-noite. Ele insistiu em me levar para casa de novo, e no caminho ficamos em silêncio confortável, aquele tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com palavras. Quando chegamos na minha rua, ele me olhou e disse que tinha sido a melhor noite que ele tinha tido em muito tempo, e perguntou se podíamos nos ver de novo. Eu disse que sim, porque naquele momento eu já estava começando a sentir algo que eu não queria admitir. Os encontros se tornaram frequentes. Toda semana a gente se via pelo menos 2 vezes, e a cada encontro eu me apaixonava um pouco mais por ele. Rafael era gentil, atencioso, inteligente, e o mais importante, ele me tratava como igual. Nunca me fez sentir inferior por causa da minha origem ou da minha situação financeira. Ao contrário, ele demonstrava uma admiração genuína pelo meu trabalho e pela minha história de vida. Me levou para conhecer lugares que eu só via em fotos, restaurantes caros, teatros, exposições de arte, mas o que eu mais gostava era quando a gente ficava conversando por horas sobre tudo e sobre nada. Claro que nem tudo foi fácil. Depois de 2 meses nos vendo, eu finalmente conheci os amigos dele, e aí sim eu senti na pele o peso da diferença social. Alguns foram educados mas distantes, e dava para ver no olhar de muitos o julgamento silencioso. Uma amiga dele, a Patrícia, foi particularmente hostil, fazendo perguntas indiscretas sobre minha vida, minha profissão, minha família, tudo com um tom de deboche mal disfarçado. Perguntou se eu estava com Rafael por causa do dinheiro, se eu sabia que ele era um dos solteiros mais cobiçados da cidade, se eu realmente achava que tinha chances com alguém como ele. Cada palavra era como uma facada, e eu precisei de toda a minha força para não sair correndo daquele lugar. Rafael percebeu a situação e foi categórico. Na frente de todo mundo, ele disse que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, que finalmente tinha conhecido alguém real, alguém que se importava com ele como pessoa, e não com a conta bancária dele, e que quem não respeitasse isso não tinha lugar na vida dele. Eu nunca vou esquecer aquele momento, porque foi ali que percebi que ele estava tão apaixonado por mim quanto eu estava por ele. A gente saiu daquela festa de mãos dadas, e no caminho ele me pediu desculpas pelo comportamento dos amigos, disse que parte daquele mundo era superficial e cruel, mas que ele não se importava com a opinião de ninguém. Enquanto isso, na escola onde eu trabalhava, as coisas continuavam desafiadoras. Eu tinha um aluno, o João, de 15 anos, que era extremamente inteligente, mas vivia faltando às aulas, porque precisava trabalhar para ajudar a família. Aquilo me partia o coração,
porque eu via tanto potencial nele, tanto futuro, mas a realidade era implacável. Um dia, conversando com Rafael sobre isso, ele me perguntou se não tinha nada que ele pudesse fazer para ajudar. Eu hesitei porque não queria parecer que estava me aproveitando dele, mas ele insistiu, disse que tinha dinheiro sobrando e que gostaria de fazer algo significativo com aquele dinheiro. Foi assim que ele decidiu criar um projeto social na escola onde eu trabalhava, oferecendo bolsas de estudo e auxílio financeiro para os alunos mais necessitados, além de reformar a estrutura da escola e fornecer material didático de qualidade. Quando ele apareceu na escola pela primeira vez, todo mundo ficou em choque. Aquele homem de terno, com postura de empresário bem-sucedido, andando pelos corredores daquela escola pública da periferia, conversando com os alunos, perguntando do que eles precisavam. A diretora mal conseguia fechar a boca de tanta surpresa, e meus colegas professores me encheram de perguntas sobre quem era aquele homem e qual era a relação dele comigo. Eu ainda não tinha contado para ninguém da escola que eu estava namorando, porque sinceramente eu ainda estava processando tudo aquilo. Mas depois daquele dia não teve mais como esconder. O projeto começou a funcionar, e em poucos meses já dava para ver a diferença. O João, que eu mencionei antes, conseguiu finalmente se dedicar aos estudos, porque a família dele passou a receber um auxílio que permitia que ele não precisasse trabalhar. Outros alunos que estavam prestes a desistir da escola voltaram com energia renovada. A estrutura da escola melhorou e até os professores ganharam alguns benefícios extras graças à ajuda do Rafael. Eu via tudo aquilo acontecendo e me sentia realizada de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Era como se o meu trabalho finalmente estivesse tendo o impacto que eu sempre sonhei. Mas nem tudo era perfeito, e eu precisava lidar com meus próprios demônios internos. Tinha vezes que eu olhava para o Rafael e me perguntava o que ele via em mim. Eu era só uma professora simples, sem nada de especial, enquanto ele podia ter qualquer mulher que quisesse. Esses pensamentos me consumiam principalmente quando eu via as fotos dele em revistas de sociedade, sempre acompanhado de mulheres lindíssimas em eventos beneficentes. Eu sabia que aquilo fazia parte do trabalho dele, que era só aparência, mas mesmo assim doía. Um dia eu desabei chorando na frente dele, disse que tinha medo de não ser suficiente, que nossa diferença social era grande demais, que uma hora ele ia cansar de mim e voltar para o mundo dele. Rafael segurou meu rosto com as duas mãos, olhou fundo nos meus olhos e disse uma coisa que eu vou levar comigo para sempre. Ele disse que tinha passado a vida inteira cercado de pessoas que só queriam algo dele, que o amavam pelo status, pelo dinheiro, pela imagem, mas que eu era a primeira pessoa que o amava por quem ele realmente era. Disse que eu tinha me tornado a razão dele acordar todos os dias, que meu sorriso era a coisa mais bonita que ele já tinha visto, e que se tivesse que escolher entre todo o dinheiro do mundo, ele escolheria eu sem pensar duas vezes. Naquele momento, todas as minhas inseguranças derreteram, e eu percebi que o que a gente tinha era real, independente de qualquer outra coisa. Ficam aí porque agora vem a parte que mudou tudo de vez na minha vida, e eu preciso que vocês entendam cada detalhe do que aconteceu. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma história como essa, e deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Depois de 8 meses de namoro, numa noite de sábado, Rafael me levou para jantar num restaurante incrível com vista para a cidade. Eu achei que era só mais um dos nossos encontros especiais, mas quando o jantar estava terminando, ele ficou subitamente nervoso, e eu percebi que algo diferente estava acontecendo. Ele levantou da cadeira, se ajoelhou na minha frente ali mesmo no meio do restaurante, e tirou uma caixinha do bolso. Meu coração parou. As pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo, e ficaram todas olhando. Rafael, com os olhos brilhando de emoção, disse que desde o dia que me conheceu, desde aquele acidente absurdo na chuva, ele soube que eu era especial. Disse que nos últimos meses eu tinha transformado a vida dele completamente, que tinha dado significado para tudo, e que não conseguia mais imaginar o futuro sem mim ao lado dele. Abriu a caixinha, e lá dentro estava o anel mais lindo que eu já tinha visto na vida. Ele me pediu em casamento na frente de todo mundo, e eu fiquei tão emocionada, que só conseguia chorar e acenar que sim com a cabeça.
Quando finalmente consegui falar, eu disse sim, e o restaurante inteiro aplaudiu. Mas a felicidade do momento foi só o começo de uma montanha-russa de emoções. No dia seguinte, a foto do nosso noivado estava em todos os sites de notícias de celebridades e sociedade. A manchete era sempre alguma variação de herdeiro milionário, fica noivo de professora da periferia, e os comentários eram uma mistura de mensagens bonitas e comentários maldosos. Muita gente disse que eu era uma oportunista, que tinha dado o bote, que estava só atrás do dinheiro dele. Outros diziam que era lindo ver um amor que atravessava barreiras sociais. Eu tentei não ler os comentários, mas era impossível não ser afetada por aquilo. A família estendida do Rafael, que até então eu tinha conhecido apenas superficialmente, começou a aparecer. Tios, tias, primos, todos de repente querendo conhecer a noiva do herdeiro. Alguns foram genuinamente acolhedores, mas outros foram claramente hostis. Uma tia dele, a Eduarda, que era particularmente influente na família, me chamou para um almoço, e foi direta ao ponto. Disse que eu precisava assinar um acordo pré-nupcial, que era para proteger o patrimônio da família, que não era nada pessoal. Eu fiquei arrasada, não porque me importasse com o dinheiro, mas porque aquilo deixava claro que ela não confiava em mim, que me via apenas como uma interesseira. Quando contei para Rafael, ele ficou furioso. Confrontou a tia na frente de toda a família, disse que eu não ia assinar acordo nenhum, porque nosso casamento era baseado em amor e confiança, não em contratos. A discussão foi feia, com acusações de ambos os lados, e por um momento eu pensei em desistir de tudo, voltar para minha vida simples e tranquila, porque aquilo tudo estava sendo pesado demais. Mas Rafael me segurou, disse que ia passar, que a gente ia superar aquilo juntos, e que nada nem ninguém ia impedir nosso casamento. Os preparativos do casamento foram intensos. Rafael queria uma cerimônia grande, convidando todos os empresários e figuras importantes que ele conhecia, mas eu queria algo mais simples, mais íntimo, com as pessoas que realmente importavam. A gente chegou num meio termo, decidindo fazer uma cerimônia média, com cerca de 200 convidados, sendo metade do mundo dele e metade do meu. Foi interessante ver aqueles dois mundos se encontrando no mesmo espaço. De um lado, empresários de terno caríssimo, mulheres com vestidos de grife e joias, que provavelmente custavam mais do que minha casa. Do outro, meus colegas professores, meus alunos, minha família e amigos da periferia, todos com suas melhores roupas, tentando não demonstrar o quanto aquilo tudo era intimidador. Minha mãe chorou praticamente o dia inteiro, dizendo que nunca imaginou que viveria para ver a filha se casar num lugar tão bonito, com um homem tão maravilhoso. Minhas irmãs ficaram deslumbradas com tudo, e era lindo ver a felicidade genuína delas. Os meus alunos foram a parte mais emocionante. Eles tinham feito um vídeo com mensagens para mim, falando sobre como eu tinha impactado a vida deles, e quando passaram aquele vídeo na festa, não teve uma pessoa que não se emocionou. Até alguns dos amigos ricos e metidos do Rafael tiveram que reconhecer que aquilo era real, que nosso amor era verdadeiro. A lua de mel foi na Europa, e pela primeira vez na vida eu conheci outros países. Visitamos Paris, Roma, Barcelona, e cada lugar era mais incrível que o outro. Mas sabe o que eu mais gostei? Foi quando a gente fugiu um dia inteiro dos passeios turísticos e fomos numa escola pública em Paris, onde eu pude conversar com professores franceses e ver como era o sistema de educação lá. Rafael achou a ideia genial e ficou feliz por eu nunca perder minha essência, mesmo cercada de todo aquele luxo. Quando voltamos para o Brasil, começou a vida de casada, e foi aí que os desafios reais começaram. Rafael tinha que viajar constantemente por causa dos negócios, e eu continuava dando aula nas minhas duas escolas, porque não queria abandonar meus alunos. Muita gente me perguntava por que eu continuava trabalhando se não precisava mais, e minha resposta era sempre a mesma: eu trabalhava porque amava o que fazia, não porque precisava do dinheiro. O dinheiro do Rafael era dele, e eu tinha meu próprio propósito na vida. Mas a verdade é que conciliar os dois mundos era exaustivo. Tinha noites que Rafael precisava que eu o acompanhasse em eventos importantes, jantares com investidores, festas beneficentes, e eu chegava em casa às 3 da manhã, tendo que acordar às 5 para dar aula. Teve um dia específico que eu quase desisti de tudo.
Era uma quinta-feira, eu tinha passado a noite anterior num jantar chato de negócios, tinha dormido 2 horas, e quando cheguei na escola, descobri que tinham assaltado a sala dos professores e levado meu notebook com todas as minhas aulas preparadas. Eu desabei ali mesmo, sentada no chão da sala, chorando de cansaço e frustração. Foi a diretora quem me levantou, literalmente. Ela sentou comigo, me deu um café, e disse algo que mudou minha perspectiva. Ela disse que eu estava tentando viver 2 vidas ao mesmo tempo, e que eu precisava encontrar um equilíbrio, senão ia acabar não vivendo nenhuma delas direito. Naquela noite, conversei seriamente com Rafael, e a gente decidiu fazer alguns ajustes. Ele diminuiu a quantidade de eventos sociais que participava, escolhendo apenas os realmente importantes, e eu reduzi minha carga horária na segunda escola, ficando só com uma escola, mas com mais tempo para me dedicar a projetos especiais com os alunos. A decisão de reduzir minha carga horária não foi fácil, porque eu me sentia culpada, como se estivesse sendo privilegiada e deixando outros professores na mão. Mas meus colegas me apoiaram, disseram que eu merecia aquele equilíbrio, e que eu ainda estava fazendo muito mais pelos alunos do que a maioria conseguia fazer. Com mais tempo livre, eu comecei a desenvolver um projeto que tinha no coração há anos, um curso preparatório gratuito para alunos da rede pública que queriam prestar vestibular. Rafael financiou o projeto inteiro, alugamos um espaço, contratamos professores, e em 6 meses tínhamos mais de 100 alunos inscritos. Ver aqueles jovens estudando com dedicação, sonhando com um futuro melhor, era a coisa mais gratificante do mundo. Vários deles passaram em universidades públicas, alguns até em cursos concorridíssimos como medicina e engenharia, e cada aprovação era comemorada como se fosse minha própria conquista. O João, aquele aluno que eu mencionei antes, passou em engenharia na USP, e no dia que saiu o resultado, ele veio me abraçar chorando, dizendo que nada daquilo teria sido possível sem o apoio que recebeu. Momentos assim faziam todo o resto valer a pena. Mas a vida não é feita só de momentos felizes, e logo eu ia descobrir isso da pior forma possível. Depois de 1 ano de casados, eu descobri que estava grávida. A notícia foi recebida com alegria por mim e Rafael, mas quando contamos para a família dele, a reação de alguns foi estranhamente fria. A mesma tia Eduarda que tinha insistido no acordo pré-nupcial, fez um comentário que me deixou furiosa. Ela disse que esperava que o filho tivesse mais da genética do pai do que da mãe, e que eu deveria providenciar a melhor educação possível, porque a criança ia precisar se adequar ao padrão da família. Eu engoli o choro na hora, mas depois, em casa, desabei. Rafael ficou tão furioso que decidiu se afastar completamente de parte da família. Disse que não ia permitir que tratassem a mãe do filho dele daquela forma, e que se alguém tinha problema com nossa união, o problema era deles, não nosso. Foi um período difícil, porque brigas familiares sempre são complicadas, principalmente quando envolve uma família com tanto poder e influência quanto a dele. Mas a gente se manteve firme, apoiando um ao outro, e focando no que realmente importava, nossa família que estava começando. A gravidez foi tranquila, mas cheia de surpresas. Descobri que esperava gêmeos, um menino e uma menina, e a felicidade foi multiplicada por 2. Rafael se tornou o marido mais presente e cuidadoso do mundo, estava sempre atento a tudo que eu precisava, ia comigo em todas as consultas médicas, lia livros sobre paternidade, preparava o quarto dos bebês com todo cuidado. Ver aquele homem poderoso, que comandava empresas e fechava negócios milionários, montando bercinho e escolhendo roupinha de bebê era das coisas mais fofas que eu já tinha visto. Ficam firmes que a história está chegando no clímax, e vocês vão ver que teve uma reviravolta que ninguém esperava. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando até agora, e me diz se vocês também acreditam que o amor pode superar qualquer barreira. Quando os bebês nasceram, foi o dia mais feliz da minha vida. O Miguel e a Laura vieram ao mundo saudáveis e perfeitos, e quando eu segurei os 2 pela primeira vez, entendi o significado real de amor incondicional. Rafael chorou copiosamente, segurou minha mão, e agradeceu por eu ter dado a ele a maior bênção da vida dele. Os primeiros meses com os gêmeos foram desafiadores, mas incríveis. Eu tinha a ajuda de uma babá porque Rafael insistiu, mas mesmo assim eu fazia questão de estar presente em tudo,
de cuidar dos meus filhos pessoalmente, o máximo possível. Voltei a dar aula quando os bebês tinham 6 meses, mas numa carga reduzida, porque não queria perder os momentos novamente continuar os importantes da infância deles. Rafael também ajustou sua rotina para passar mais tempo em casa, delegando mais responsabilidades para os executivos da empresa, e a gente criou uma dinâmica familiar que funcionava perfeitamente para nós. Foi nessa época que aconteceu algo que mudou completamente a direção da nossa história. Eu estava dando aula numa terça-feira à tarde quando recebi uma ligação urgente do advogado da família do Rafael. Meu coração disparou, porque ligações de advogados nunca são boas notícias. Ele me pediu para ir até o escritório dele assim que possível, e pelo tom de voz, eu sabia que era sério. Pedi para uma colega cobrir minha última aula, liguei para a babá avisando que ia me atrasar, e fui correndo para o escritório. Quando cheguei lá, Rafael já estava esperando, com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, tristeza e decepção. O advogado nos explicou que a tia Eduarda, junto com outros membros da família, tinha entrado na justiça contestando a capacidade do Rafael de administrar os negócios da família. Eles alegavam que ele estava dilapidando o patrimônio com projetos sociais desnecessários, que estava sendo manipulado por mim, e que os herdeiros legítimos, no caso os primos dele, deveriam assumir o controle da empresa. Era uma facada pelas costas, uma traição da própria família. Rafael estava destruído, não pelo dinheiro ou pela empresa, mas pela falsidade das pessoas que ele considerava família. Ele sempre soube que alguns parentes eram interesseiros, mas nunca imaginou que chegariam a esse ponto. O advogado explicou que tecnicamente eles não tinham base legal forte para o processo, porque Rafael era o herdeiro direto e legítimo, e os negócios estavam indo muito bem, apesar dos investimentos sociais, mas que a batalha judicial seria longa e desgastante, e provavelmente suja, com a família tentando manchar nossa reputação para conseguir o que queriam. Nos dias seguintes, começou uma guerra de informações na mídia. Reportagens encomendadas pintavam Rafael como um empresário irresponsável que estava sendo manipulado pela esposa oportunista. Diziam que eu tinha me casado com ele só por interesse, que estava desviando dinheiro da empresa para projetos pessoais, que eu nem era professora de verdade, e tinha falsificado meu diploma. Cada notícia era mais absurda que a outra, mas o estrago estava sendo feito. Minha escola começou a receber ligações de jornalistas, meus alunos eram abordados na rua, minha família estava sendo perseguida, e eu me sentia completamente impotente. O pior foi quando começaram a ameaçar nossos filhos. Não diretamente, mas com insinuações nas reportagens sobre como as crianças mereciam crescer num ambiente mais adequado, longe da influência negativa que eu supostamente representava. Aquilo foi a gota de água para mim. Uma coisa era atacarem a mim, mas mexer com meus filhos era uma linha que não podia ser cruzada. Sentei com Rafael e disse que talvez fosse melhor a gente se afastar de tudo aquilo, vender a parte dele na empresa, pegar o dinheiro e recomeçar em outro lugar, longe daquela família tóxica e dessa exposição toda. Rafael me olhou com uma determinação que eu não via há semanas e disse que não. Disse que fugir seria dar a vitória para aquelas pessoas que não mereciam nem ser chamadas de família, que tudo que a gente tinha construído, todos os projetos sociais, todas as vidas que a gente tinha impactado, não podiam ser abandonados por causa da ganância de meia dúzia de pessoas. Ele disse que ia lutar, que ia provar que era digno da herança que os pais deixaram, e que ia fazer aquilo do jeito certo, provando na justiça que tudo que tínhamos feito era legal e correto. E foi o que a gente fez. Contratamos os melhores advogados, reunimos toda a documentação dos projetos sociais, mostramos o impacto positivo que tínhamos causado, apresentamos os balanços da empresa, provando que ela estava mais lucrativa do que nunca, e fomos para cima. Mas além da batalha judicial, a gente decidiu ganhar também na opinião pública. Demos entrevistas contando nossa história de verdade, mostramos os projetos sociais funcionando, levamos jornalistas para conhecer as escolas que tínhamos reformado, apresentamos os alunos que tinham conseguido mudar de vida por causa das bolsas de estudo. A virada começou quando um dos principais jornais do país publicou uma matéria especial sobre nosso trabalho.
Eles investigaram tudo a fundo, conversaram com dezenas de pessoas beneficiadas pelos projetos, checaram cada documento e concluíram que não só tudo era legítimo, como era um dos projetos sociais mais eficientes e bem administrados que existiam. A matéria repercutiu nacionalmente e de repente a narrativa começou a mudar. Em vez de sermos vistos como vilões, começamos a ser vistos como vítimas de uma família gananciosa, que não se importava com nada além de dinheiro. O processo judicial se arrastou por 8 meses, 8 meses de angústia e incerteza, mas finalmente chegou ao fim. O juiz foi categórico na decisão. Ele não só negou todos os pedidos da família, como ainda condenou os autores da ação por litigância de má-fé, fazendo com que eles tivessem que pagar uma indenização considerável para o Rafael. Foi uma vitória completa, em todos os sentidos. Mas mais do que a vitória judicial, o que importou foi que nossa história tinha inspirado milhares de pessoas pelo país. Começamos a receber mensagens de casais em situações parecidas, de pessoas de classes sociais diferentes, que estavam apaixonadas, mas tinham medo do preconceito, de professores que se sentiam inspirados a continuar lutando mesmo diante das dificuldades. A gente tinha se tornado, sem querer, um símbolo de que o amor verdadeiro existe e pode superar qualquer barreira. Eu nunca quis ser exemplo para ninguém, só queria viver minha vida em paz. Mas se nossa história podia ajudar outras pessoas, então valeria todo o sofrimento que passamos. Depois que a poeira baixou, a gente pode finalmente viver em paz. Rafael cortou relações definitivamente com a parte da família que tinha nos traído, e manteve contato apenas com os parentes que realmente se importavam com a gente. A empresa continuou crescendo, e a gente expandiu os projetos sociais para outras cidades. O cursinho preparatório que criamos virou uma rede com unidades em 5 estados, e já tinha ajudado mais de 1.000 alunos a entrarem na universidade. As escolas que reformamos se tornaram referência em educação pública de qualidade. Mas sabe o que foi a maior conquista de todas? Foi ver meus filhos crescendo num ambiente de amor, aprendendo desde pequenos a importância de ajudar o próximo, de não julgar as pessoas pela aparência ou condição social, de valorizar a educação e o conhecimento. O Miguel e a Laura tinham 3 anos quando fizeram questão de ir comigo numa das escolas da periferia onde eu dava aula. Eles brincaram com os outros alunos, dividiram os brinquedos, e no final do dia o Miguel me perguntou por que algumas crianças não tinham tantos brinquedos quanto ele. Expliquei da forma mais simples possível sobre desigualdade social, e ele ficou pensativo por um tempo, e depois disse que queria dividir os brinquedos dele com aquelas crianças. Meu coração derreteu naquele momento. Hoje, 5 anos depois do casamento, eu posso dizer com certeza que fiz as escolhas certas. Continuei sendo professora, mesmo não precisando do salário, porque ensinar é minha paixão, é o que dá sentido para a minha vida. Rafael continua administrando as empresas da família, mas agora com um propósito maior, usando os lucros, não só para acumular riqueza, mas para transformar vidas. A gente criou uma fundação que leva educação de qualidade para comunidades carentes, oferece capacitação profissional para jovens, e apoia professores que precisam de recursos para desenvolver projetos inovadores. Lembro que no começo dessa história, eu perguntei se vocês já tinham parado para pensar como um único dia pode mudar completamente o rumo da vida de alguém. Pois é, aquele dia chuvoso em que eu decidi ajudar um estranho que tinha batido o carro mudou tudo para mim. Me fez conhecer o amor da minha vida, me deu uma família linda, e me permitiu ampliar o alcance do meu trabalho, de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas mais do que isso, me ensinou que não importa de onde você vem, ou qual é sua situação atual, o que importa é quem você é por dentro, os valores que você carrega, e como você trata as pessoas. Tem gente que vai dizer que eu dei sorte, que foi coincidência, que histórias assim não acontecem na vida real. E pode ser que essas pessoas tenham razão em parte, porque realmente tem um elemento de sorte em tudo isso. Mas eu acredito que a gente cria as próprias oportunidades com nossas escolhas. Se naquele dia eu tivesse passado reto, se não tivesse me importado em ajudar um desconhecido, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse desistido na primeira dificuldade, no primeiro comentário maldoso, no primeiro olhar de julgamento, eu teria perdido tudo de bom que veio depois. A vida com Rafael não é perfeita, porque nenhuma vida é.
A gente ainda tem discussões, ainda enfrenta desafios, ainda precisa fazer escolhas difíceis constantemente. Conciliar nossos dois mundos continua sendo um exercício diário de paciência e compreensão. Mas a diferença é que a gente faz tudo isso juntos, como um time, cada um respeitando a história e a essência do outro. Ele nunca tentou me transformar numa madame rica que só pensa em festa e aparência, e eu nunca tentei fazer ele abandonar suas responsabilidades como empresário. A gente encontrou um equilíbrio que funciona para nós, e é isso que importa. Uma das coisas que mais me orgulho é que consegui manter minha identidade ao longo de tudo isso. Continuo sendo a Helena da periferia, a professora que acredita na educação como ferramenta de transformação social, a menina que cresceu dividindo o quarto com as irmãs e ajudando a mãe nas tarefas de casa. O dinheiro mudou minha realidade material, me deu conforto e segurança, mas não mudou quem eu sou. Ainda visito minha família toda semana, ainda encontro minhas amigas de infância para conversar, ainda como a comida que minha mãe faz, ainda ando pelas ruas do bairro onde cresci. Rafael se apaixonou por mim justamente por isso, por eu ser genuína, autêntica, sem máscaras ou fingimentos. E eu me apaixonei por ele não pelo dinheiro ou pelo status, mas pela pessoa gentil, sensível e generosa que ele é por baixo de toda aquela armadura de empresário bem-sucedido. O dinheiro é só um detalhe na nossa história, poderia ter sido qualquer outra coisa que nos diferenciasse. O que importa é que a gente se escolheu apesar de todas as diferenças, e continua se escolhendo todos os dias. Hoje, quando entro na sala de aula, e vejo os olhos dos meus alunos brilhando de curiosidade e sede de conhecimento, eu me lembro de por que comecei tudo isso. Quando vejo um aluno que estava prestes a desistir da escola conseguir uma bolsa, e realizar o sonho de fazer uma faculdade, eu sei que todo o esforço valeu a pena. Quando chego em casa e vejo meus filhos brincando, rindo, felizes e saudáveis, e vejo Rafael olhando para eles com aquele amor infinito, eu agradeço todos os dias por ter tido a coragem de aceitar aquele jantar, de dar uma chance para aquela história improvável. As pessoas costumam romantizar histórias como a minha, transformam tudo num conto de fadas perfeito. Mas a realidade é que não foi nada fácil. Teve muito choro, muita insegurança, muito medo, muita luta. Teve momentos em que eu quis desistir, em que achei que não ia aguentar a pressão, em que me questionei se realmente valia a pena. Mas também teve muito amor, muito apoio, muitas vitórias pequenas que foram construindo vitórias maiores. E no fim das contas, olhando para trás, eu não mudaria nada, porque cada dificuldade me tornou mais forte, cada desafio me ensinou algo valioso. Se tem uma mensagem que eu quero deixar para vocês com essa história, é a seguinte: não deixem o medo ou o preconceito impedirem vocês de viver o amor verdadeiro. Não importa se a pessoa que vocês amam vem de uma classe social diferente, de uma cultura diferente, de um universo completamente oposto ao de vocês. Se é amor de verdade, se tem respeito, cumplicidade e vontade de construir junto, vale a pena lutar por isso. Vão ter pessoas que vão julgar, que vão falar, que vão tentar botar defeito, mas essas pessoas não vão estar com vocês quando vocês estiverem chorando de emoção no nascimento de um filho, ou rindo juntos de alguma bobeira, ou se apoiando nas horas difíceis. Outra coisa importante: não percam sua essência por ninguém. Não importa quanto dinheiro você tenha ou deixe de ter. Não importa qual posição social você ocupe. O que importa é você continuar sendo fiel aos seus valores e princípios. Eu podia ter virado uma madame metida que esqueceu de onde veio, mas não foi isso que eu fiz. Continuei sendo professora, continuei lutando pela educação, continuei visitando minha família na periferia, porque é isso que me faz feliz, é isso que dá sentido para a minha vida. O dinheiro é bom, facilita muita coisa, mas não é tudo. E para vocês que são professores como eu, que acordam todos os dias cedo, enfrentam ônibus lotado, trabalham com estrutura precária e salário baixo, mas continuam acreditando no poder da educação, eu quero dizer que vocês são heróis. Vocês estão fazendo um trabalho que ninguém vê, que ninguém valoriza como deveria, mas que é fundamental para a construção de um país melhor. Cada aluno que vocês impactam positivamente é uma semente plantada que vai germinar no futuro. Não desistam, mesmo nos dias mais difíceis, porque vocês fazem diferença, mesmo quando parece que ninguém reconhece isso. A gente está chegando no final dessa história incrível,
E antes de terminar, eu preciso que vocês façam uma coisa por mim. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se emocionou, se inspirou, ou simplesmente gostou de ouvir, deixa aquele like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque eu trago histórias reais e inspiradoras como essa toda semana. E comenta aqui embaixo me contando o que você achou, se você também acredita que o amor pode superar qualquer barreira, ou se você já viveu alguma história parecida. Eu leio todos os comentários e adoro interagir com vocês. Antes de encerrar, eu quero contar para vocês o que aconteceu recentemente e que me fez decidir finalmente contar essa história publicamente. Semana passada, eu estava na escola quando recebi a visita de uma ex-aluna minha, a Camila, que se formou há 5 anos. Ela tinha acabado de passar no concurso para professora da rede pública e veio me procurar para agradecer. Disse que durante toda a faculdade de pedagogia, sempre que pensava em desistir porque as coisas eram difíceis, ela lembrava de mim, da minha história, de como eu nunca desisti mesmo quando tudo parecia impossível. Disse que eu tinha sido a inspiração dela para se tornar professora e que agora ela queria fazer pelos alunos dela o que eu tinha feito por ela. Quando ela saiu, eu sentei na minha cadeira e chorei de emoção. Percebi que minha história tinha transcendido minha própria vida, que estava inspirando outras pessoas a fazerem a diferença, e que esse era o maior legado que eu podia deixar. Não é o dinheiro do Rafael, não é o status social que eu conquistei, não são os projetos sociais que criamos, embora tudo isso seja importante. O maior legado é ter plantado sementes de esperança, determinação e amor no coração das pessoas, sementes que vão continuar germinando muito depois que eu não estiver mais aqui. Rafael sempre diz que eu sou a pessoa mais forte que ele conhece, e eu sempre respondo que a força vem da convicção de estar fazendo o que é certo. Quando você acredita de verdade no que você faz, quando você tem um propósito maior que você mesmo, você encontra forças que nem sabia que tinha. E meu propósito sempre foi claro: usar a educação para transformar vidas, para dar oportunidades para quem não teve as mesmas chances que outros tiveram, para mostrar que é possível, sim, mudar a própria história. Hoje, olhando para tudo que construímos, para as vidas que impactamos, para a família linda que formamos, eu só tenho gratidão. Gratidão por aquele dia chuvoso que mudou tudo, gratidão por ter tido coragem de aceitar o convite do Rafael, mesmo com todo o medo e insegurança, gratidão por ele ter me escolhido, e continuado me escolhendo todos os dias, gratidão pelos meus filhos, que me ensinam tanto sobre amor incondicional, gratidão até pelos momentos difíceis porque eles me fortaleceram, e me ensinaram lições valiosas. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo isso agora. Não importa qual seja a sua história, de onde você vem, quais são suas dificuldades atuais, você tem o poder de mudar sua própria narrativa. Não espere que as coisas caiam do céu, mas também não feche as portas quando oportunidades baterem, mesmo que pareçam improváveis. Seja gentil com as pessoas, ajude sem esperar nada em volta, porque você nunca sabe como um pequeno gesto de bondade pode mudar tudo. Acredite no amor verdadeiro, mas não se perca nele, mantenha sua essência, seus sonhos, seus objetivos. E principalmente, tenha fé, porque as coisas têm um jeito de se ajeitarem quando a gente faz a nossa parte com dedicação e coração. A professora da periferia que se casou com o herdeiro milionário continua sendo, acima de tudo, uma professora apaixonada pelo que faz, uma mulher que não esqueceu suas raízes, uma mãe dedicada, uma esposa companheira, e uma pessoa que acredita que todos merecem uma chance de ter uma vida melhor. E se essa história inspirou você de alguma forma, então minha missão está cumprida. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, e comentar aqui embaixo compartilhando suas reflexões sobre essa história. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês pensam sobre tudo isso, se vocês acreditam em finais felizes, se já viveram algo parecido. Seus comentários são muito importantes para mim, e para o crescimento desse canal. Muito obrigada por terem ficado até o final, e até a próxima história. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, e lembrem-se, nunca desistam dos seus sonhos, porque o impossível é só questão de perspectiva.